E Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Lucas, capítulo 23, verso 46. Naquele instante, o mundo parou. O céu escureceu em plena tarde. O véu do tempo foi rasgado de alto a baixo. A terra tremeu, sepulturas se abriram, até os soldados romanos ficaram em silêncio, atônitos, com o que tinha acabado de testemunhar. Jesus havia entregado o Espírito. Mas o que aconteceu depois disso? Poucas param para refletir sobre as horas seguintes. A maioria dos cristãos se concentra na cruz e depois na ressurreição. Mas entre esses dois eventos existe um abismo de mistério espiritual, um tempo de silêncio aparente que esconde uma das maiores revelações da fé cristã. Enquanto o corpo de Jesus jazia em um túmulo emprestado, coberto por linho e guardado por soldados, algo muito maior estava acontecendo nos bastidores da eternidade. Glória a Deus, aleluia! O céu, o inferno, os anjos e até os próprios demônios sabiam. Aquelas horas não seriam comuns. A morte, até então invicta, havia tocado o Filho de Deus e agora precisava enfrentar as consequências. Essas 72 horas seriam um divisor de água no mundo espiritual. Mas por que o céu ficou em silêncio? O que estava sendo arquitetado entre a cruz e o domingo de manhã? E por que isso importa mais do que imaginamos? Preparem-se, o que vem a seguir não é apenas uma teologia, é revelação, amados. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:40. Essa foi uma promessa direta de Jesus e como tudo que ele disse se cumpriu. Mas quando você olha para o calendário da tradição cristã, algo parece estranho. Se Jesus morreu na sexta-feira à tarde e ressuscitou no domingo pela manhã, como isso dá 3 dias e 3 noites? Imagine. Sexta à noite conta como uma. Sábado seria o segundo dia, mas às 3 horas. E o terceiro dia? Essa aparente contradição se tornou enigma teológico por séculos. Muitos aceitaram sem questionar, mas estudiosos que mergulham nas escrituras com olhos atentos descobriram que a contagem pode ser bem diferente do que imaginamos. A chave está no calendário judaico e na forma como eles compreendiam os dias. Para os judeus, qualquer parte de um dia era considerada um dia completo. Mas ainda assim, há quem questione se a crucificação realmente aconteceu na sexta-feira. Algumas interpretações apontam para uma possível morte de Jesus na quarta-feira ou na quinta-feira, com base em detalhes poucos observados nos evangelhos, como a preparação para o sábado especial da Páscoa, diferente do sábado semanal. Essas possibilidades jogam luz sobre o fato muitas vezes ignorado. A cronologia da morte e ressurreição de Jesus é muito mais profunda do que parece à primeira vista. E entender isso revela a precisão divina de cada detalhe da missão de Cristo. Não foi por acaso, não foi simbólico, foi exato. Jesus entrou no coração da terra como prometeu, e o relógio eterno começou a contar. Após dizer está consumado e entregar o Espírito, o corpo de Jesus foi retirado da cruz, mas sua alma, seu espírito, onde estavam? Essa é uma das perguntas mais intrigantes do cristianismo.
Durante essas 72 horas, entre a morte e a ressurreição, o Filho de Deus não estava inativo. Ao contrário de muitos imaginam, Jesus não ficou dormindo dentro do túmulo. A Bíblia revela que ele desceu às regiões mais profundas da terra. Ora isto, ele subiu, que é senão, que também desceu primeiro às partes mais baixas da terra. Efésios 4, 9. Essas passagens, muitas vezes esquecidas, nos levam a uma realidade espiritual que poucos compreendem. Jesus desceu ao Hades, o lugar dos mortos. Mas não como um derrotado, ele desceu como rei. Glória a Deus. Ali, duas regiões espirituais coexistiam. O lugar de tormento, onde estavam os ímpios, e o lugar chamado seio de Abraão, onde os justos aguardavam a redenção final. Foi ali que Jesus pregou, não para converter, mas para proclamar vitória. Pois também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, sendo morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3, 18 e 19. Esses versículos, amados, revelam que enquanto na terra o sábado parece apenas um dia comum de luto, nas regiões espirituais estava ocorrendo uma das maiores proclamações da história do universo. Jesus estava declarando: eu venci a morte, eu cumpri a promessa, o cordeiro foi imolado e o plano foi cumprido. O silêncio do túmulo escondia um grito de glória no invisível. Imagine por um instante, Jesus morto na carne, mas vivo no espírito, adentra o mundo invisível e ali acontece um confronto silencioso, mas absolutamente decisivo. A cruz foi o palco visível do sacrifício, mas o domínio da morte, aquele lugar onde os homens comuns não têm voz, foi onde o Cordeiro se revelou leão. Tendo despojado os principados e potestades, os expõe publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,15. Esse versículo é uma chave. Jesus não apenas venceu a morte, ele humilhou os poderes do inferno. Imagine, Satanás acreditando ter vencido, imagina. O Filho de Deus aparentemente derrotado, mas de repente o rei entra no campo do inimigo e toma de volta aquilo que o homem havia perdido no Éden. As Escrituras dizem que ele tomou as chaves da morte e do inferno. Não tem mais, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17, 18. Essas chaves não são meros símbolos. Elas representam a autoridade plena. A partir daquele momento, ninguém mais morre sem que Cristo permita. O diabo foi derrotado em seu próprio território. Essas 72 horas não foram de espera, foram de guerra, de conquista espiritual. Enquanto o mundo achava que tudo havia perdido, nos bastidores da eternidade, a vitória estava sendo selada com sangue e glória. Enquanto os discípulos se escondiam, enquanto o mundo chorava em silêncio, algo extraordinário estava acontecendo, mais longe dos olhos humanos. Jesus, após confrontar o domínio das trevas, realizou algo tão grandioso quanto a própria ressurreição. Ele libertou os cativos. Por isso, disse, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Efésios 4:8. Mas quem eram esses cativos? Era o justo do Antigo Testamento. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, os profetas e todos aqueles que em fé aguardavam a promessa, o Messias.
Eles não podiam entrar no céu antes que o sangue do verdadeiro Cordeiro fosse derramado. O seio de Abraão era um lugar de consolo, mas não era o paraíso celestial. Esses homens e mulheres morreram na fé, esperando o cumprimento da promessa, e então o Cordeiro chegou. Glória a Deus, aleluia! Jesus, amados, não apenas os encontrou, ele os conduziu. Foi um êxodo espiritual, silencioso para a terra, mas estrondoso nos céus. Uma multidão invisível foi tirada do cativeiro do Hades e conduzida à glória eterna. Como se Jesus dissesse: vocês creram em mim, mesmo sem me ver. Agora eu os levo para onde sempre pertenceram. Essa passagem não está em um único versículo. Ela está nas estrelinhas da cruz, nos textos esquecidos, nas palavras de Paulo, das visões de João. Mas ela muda tudo, porque revela que a morte de Jesus não foi o fim de um homem, foi o início da redenção de multidão. E agora, o céu está aberto. Depois da crucificação, o mundo parece parado. O corpo de Jesus jazia no túmulo e o céu se pôs, e então veio o sábado. Mas não foi um sábado qualquer, foi o sábado mais sombrio da história da humanidade. Nem um milagre, nem uma palavra, nem um sinal. Aquele que se fazia o mar se calar, que ressuscitava mortos e expulsava demônios, agora estava em silêncio. E os discípulos, perdidos, confusos, amedrontados, trancados, perguntando-se: será que tudo foi em vão? Eles não sabiam o que estava acontecendo nas regiões espirituais. Não sabia que naquele exato momento Jesus vencia a morte, quebrava cadeias e abria o caminho até o Pai. O silêncio do sábado era apenas aparente. Enquanto eles choravam, Jesus agia. Enquanto eles temiam, Jesus conquistava. E aqui está a chave espiritual. Às vezes, amados, Deus parece em silêncio, mas creia, Ele está trabalhando no invisível. O sábado representa a espera, o tempo em que nada parece acontecer, mas tudo está sendo preparado. Muitos desistem no sábado porque não entendem que o domingo está chegando. O céu ainda está cinzento, o túmulo vigiado, as esperanças sepultadas, mas o romper da aurora do terceiro dia, algo absolutamente sobrenatural aconteceu. A pedra foi removida, não por mãos humanas, mas por ordem do céu. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Lucas 24, 5. A morte não pôde segurá-lo. O inferno não pôde vencê-lo. Naquele instante, amados, o mundo nunca mais seria o mesmo. Jesus ressuscitou. E ao ressuscitar, ele não apenas voltou à vida, ele inaugurou um novo tempo, um novo pacto, uma nova criação, um novo acesso direto ao Pai. Ele resgatou o véu, desarmou principados, venceu o último inimigo. Agora a cruz não era mais símbolo de derrota, era o trono da vitória. Aqueles que viram a cruz como fim, agora viam o túmulo vazio como início. E aqui está o detalhe poderoso. Jesus apareceu primeiro para as mulheres em uma sociedade que as ignorava. Mais uma vez, o reino invertia a lógica do mundo. A ressurreição não foi apenas um evento, foi um marco de uma nova era. Por que não um dia? Por que não 7? Por que Jesus escolheu exatamente 3 dias para permanecer morto antes de ressuscitar? A resposta está nas Escrituras e no simbolismo que Deus usa para se comunicar com o homem. Na cultura hebraica, o número 3 representa plenitude, confirmação e propósito divino. 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. 3 vezes que Samuel ouviu Deus o chamar. 3 negações de Pedro, seguidas de 3 afirmações de amor. E agora 3 dias para a maior virada da história. Além disso, havia um profeta, uma profecia para cumprir.
Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem no coração da terra. Mateus 12:40. As 72 horas não foram acesso, acaso. Elas foram uma assinatura divina, um cronômetro espiritual. Durante esse tempo, Jesus derrotou a morte com justiça e propósito. Não foi teatro, não foi improviso, foi um plano milimetricamente executado pelo céu. E quando ele ressuscitou, ele não apenas saiu do túmulo, ele mudou o destino da eternidade. Se essa revelação tocou seu coração, não guarde só para você, amados. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo como este. Deixe seu like, isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e nos comentários escreva: eu creio no poder da ressurreição, porque juntos estamos espalhando a luz do Evangelho. Até o próximo vídeo, amados. Fiquem todos com Deus. Amém!